Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde para quem não estiver no Brasil. Meu nome é Roberto, queria conhecer um pouquinho de vocês. Então, para começar isso aqui, já vão colocando de que lugar do mundo vocês estão falando. É uma coisa que eu gosto muito de saber se estamos no Brasil, se estamos fora, em qual lugar estamos falando. Já vou trazer. Eu sou do interior de São Paulo, falo aqui de São José dos Campos, é uma cidade não muito conhecida, mas é uma cidade maravilhosa para quem puder conhecer, super recomendo. Tu tá falando, eu sei, né, mas Gustavo, fala da onde que tu tá agora? Eu agora estou em São Paulo, depois de uma temporada na Espanha e mais de um ano nos Estados Unidos, no Vale do Silício. Então, acabei de mudar, então já peço desculpas aqui, a vizinhança está um pouquinho em obra, mas estou de volta em São Paulo. E aí, tá feliz com a volta? Estou feliz, estou empolgado, foi muito bom o tempo lá, mas bom voltar para casa. Eu sou do Rio, de verdade, mas já moro em São Paulo há muitos anos e mudei aqui do lado da Avenida Paulista, então vocês podem imaginar, no meio da bagunça. Em termos de, isso que eu ia falar, em termos de barulho, de mudança, como é que era para lá e para cá? Você sente que é muito diferente a realidade do Brasil em relação à americana, em termos de caos mesmo, né? Porque você tá no meio do caos de São Paulo, né? Literalmente no meio da Avenida Paulista. Mas lá no Vale do Silício, eu estava morando do lado da Universidade de Stanford, então é muito tranquilo, é muito calmo. É até demais, para ser sincero. A minha alma brasileira, carioca, que gosta de carnaval, gosta de bagunça, lá é muito parado, assim, mas é lindo, né? Calmo, então é muito bom para estudar, é muito bom para trabalhar, e natureza também, é muito, muito Legal. bonito lá, assim. Mas é mais paradinho. Na Espanha já não. Eu estava em Madrid, então vi que tem gente aqui de vários outros países, né? Tá, de Portugal, galera da Itália, Alemanha, legal. E então eu estava bem em Madrid, num bairro central, então lá também era bem agitado e eu gostava bastante. Ah, que legal. Eu não vou nem falar para você conhecer minha cidade, porque você já conhece, né? Mas está me devendo um café aqui para a gente conversar um pouquinho mais. Mas aqui o time que a gente está vendo, bastante gente de Portugal, via Alemanha, Paris, Irlanda, Itália, Argentina, super legal, Salvador. Então, assim, bastante gente de diversos lugares aí do mundo, né? E essa eu acho que é a grande beleza da área tech, é o famoso home, né? Então, a gente tem essa possibilidade. Começando as apresentações, vou por mim mesmo. Eu sou Roberto, então tenho um pouquinho mais de 15 anos de experiência com vendas na parte de educação. Eu falo que o meu sonho, gente, a minha missão de vida é ver a transformação da carreira de cada um de vocês. Então, eu estou aqui para poder guiar vocês um pouco, mostrar um pouco da minha história e mostrar como que isso impactou na minha vida e como que também impactou na vida de outros, né, alunos nossos. E ao meu lado, né, dispensa, né, comentários, apresentações, mas vou deixar também o nosso General Manager, Gustavo, se apresentar um pouquinho, para quem não conhece. Legal, Roberto. Obrigado aí pela ponte. Prazer, pessoal. Eu sou Gustavo Fuga, já há mais de 15 anos aí empreendendo em educação. Então, todas essas áreas relacionadas à educação, tecnologia, é minha paixão desde sempre. Eu me formei em economia, então queria ter tido uma formação mais técnica, aprendido sobre, né, ciência de dados, programação, mas acabei tendo que fazer isso muito por conta, muito autodidata, e vejo as faltas que isso me trouxeram na minha formação, e aí fui correndo atrás com o tempo, né, mais ou menos quase um ano aqui como liderando a operação brasileira da Triple Ten. Então, para quem não sabe, a Triple Ten a gente vai falar um pouquinho, mas é uma empresa de educação global, e que já é um dos maiores, né, nos Estados Unidos. E a Triple Ten faz parte do grupo Nibius, que é um grupo muito grande de data center de IA, de inteligência artificial, uma das empresas que mais cresceu esse ano. E a Triple Ten é o braço educacional da Nibius Group, então é muito legal tá ajudando a reforçar o impacto da Triple Ten no Brasil. Já é o terceiro maior mercado da Triple Ten no mundo, e agora com esse time muito legal, com iniciativas que a gente está trazendo, tem crescido bastante. Então, antes disso, eu estava empreendendo em educação também, na área de ensino de idiomas, de ensino de inglês, e mais recentemente, como eu falei, estava morando no Vale do Silício, estava pesquisando em Stanford, e na área de educação também, tecnologia, inteligência artificial, então tudo isso aqui. Então, é muito legal poder conectar as coisas que rolaram lá no Vale, as coisas que estão rolando em tecnologia aqui, e também um pouco na Europa, onde eu passei ali um pouco mais de 4 meses na Espanha. Também é muito legal ver que tem gente aqui de todas essas regiões, então vai ser legal fazer o paralelo. E fiquem à vontade para perguntar aqui no chat para a gente ir batendo esse papo.
Legal, legal. E para a gente poder conhecer um pouquinho mais de vocês, né, gente? Então vamos lá. Queria entender um pouco mais de quem são vocês. Então vamos, né, colocar ali no chat né, se você quer migrar para a área tech, começar a sua jornada de dados em IA. 2, né, se você já trabalha na área tech, já trabalha com tecnologia, mas você ainda está querendo se capacitar mais, igual o Gustavo trouxe, né, que ele buscava isso há um tempo atrás. Ou 3, você já é um profissional sênior, ou seja, você já está há um bom tempo e você quer ainda mais alavancar sua carreira com domínio em IA e análise de dados. Ou 4, se você está querendo empreender ou já está empreendendo em tecnologia, né? Cada um tem a sua motivação. O Gustavo já trouxe um pouquinho da dele, né? Que era trazer um pouco mais eu acho que de bagagem, né, Gustavo? Hoje quem não fala de IA, né, tá querendo ficar um passo para trás. Então, acho que todo mundo aqui já sabe um pouco, né, aonde quer chegar, mas ainda não tem um pouco vamos falar assim, do norte, né? Para ti, quando você foi para lá, né, você saiu do Brasil, a IA lá, acredito que começou pelo menos uns 5 anos a 10 anos, bem mais cedo do que no Brasil. O que você sentia, cara, nesses bate-papos que você tinha lá? Acho algumas coisas. Acho que primeiro, né, a revolução que está acontecendo por conta desses usos mais práticos de IA tem sido muito intensa, no mundo inteiro está afetando a vida de todo mundo. Então, para muitas pessoas isso dá muito medo, né? E outras vêm como oportunidade. Então, acho que se vocês, mais de 150 pessoas aqui, estão se juntando aqui, é porque vocês veem oportunidades, né? Tanto de mudar a vida de vocês, né? Quanto da família de vocês. E acho que era um pouco esse o meu objetivo também. Como que, né, nunca é tarde para a gente fazer as mudanças se essas mudanças estão no sentido certo. E vi isso nos meus pais, que migraram de carreira aos seus 50 anos, vi isso na minha irmã, que também migrou várias vezes de carreira, mesmo sendo mais nova, e acho que essa é uma realidade cada vez mais constante. Vi muito isso no Vale do Silício, assim, pessoas de diversas outras áreas migrando para a tecnologia, e quando elas migram para a tecnologia, elas levam um pouco da bagagem delas. Estamos falando de doutores, enfermeiros, estamos falando de pessoas que trabalham em indústria, pessoas que trabalham em trabalhos manuais. Não importa, você traz uma bagagem da sua outra carreira para essa área de tecnologia, e é diferente de uma pessoa que está aprendendo tecnologia do zero. Você conhece mais de vida, mais de negócio, a gente, né, já passou por muitas coisas, então eu sinto que a gente não só aprende mais rápido, mas a gente sabe melhor como aplicar as coisas para o mundo real. Então, essa migração nunca é começar do zero. No fundo, você sempre tem uma bagagem, e a gente vai falar bastante sobre isso aqui. A maioria dos nossos futuros alunos aqui estão colocando que querem migrar. E a gente já trouxe isso em outros webinars, né, Gustavo? Mas eu acho que você já resumiu muito. Todas as soft skills que você aprendeu, que você desenvolveu ao longo da sua vida, você vai utilizar. Não é nem que assim, não, eu posso, não. Você vai utilizar com certeza, né? E isso é uma coisa que a gente dá muito valor. Eu acho que você que esteve lá no berço, né, da tecnologia, né, no centro, né, mundial da tecnologia, que é o Vale, as pessoas que pensam fora da caixa são as pessoas que se destacam no mercado, né? O mercado, pessoas técnicas a gente vai ter, são valorizadas, mas eu acho que esses insights, igual você mesmo, né, que conseguiu desenvolver muita coisa muito novo, acho que é o grande diferencial hoje, né? Sem dúvida. Eu acho que alguns comentaram aqui, né? Já tenho mais de 60, outros, talvez eu sou muito novo. Eu acho que as barreiras de idade, elas, claro, elas existem aí, mas cada vez menos, eu diria, no mercado, porque cada um com a sua bagagem consegue trazer muito da sua experiência anterior. Então, eu vejo, assim, na minha vivência em si, eu acho que a minha formação foi em economia, então, assim, na parte lógica, como pensar, ajudou muito depois a me desenvolver em outras áreas, né? E dado todas as mudanças que aconteceram, você ter esse privilégio, por exemplo, né, de trabalhar da sua própria casa, de poder, como eu tive, né, de viajar ao mundo, trabalhando durante, né, poder estar ganhando uma moeda forte, essas coisas todas mudaram muito a minha vida, né? E de várias pessoas que a gente aqui na Triple Ten tem conseguido ajudar. Então, é muito, deixa o trabalho leve, fácil, porque no fundo você não precisa convencer ninguém, né? Você está trazendo coisas boas, coisas legais e atualizadas. E a gente vai falar muito sobre isso. Tem muita coisa mudando quase todo dia aqui, inteligência artificial, nessa área de dados, em tecnologia. E se manter atualizado é um desafio para todo mundo. Mas a boa notícia é que a gente estudou bastante para conseguir entregar um caminho bem passo a passo para isso dar certo, e já deu certo para muita gente, né?
Maravilha. Avançando aqui, então, a gente conseguiu entender. E uma coisa, gente, que é, vocês sempre pensam assim, né? Pô, para eu evoluir na minha carreira, eu preciso investir ali uma quantia. Então, a gente sempre fala assim, nossa, eu acho que eu vou gastar 5, 50 mil. A gente nunca sabe ao certo quanto que a gente vai gastar, o tempo necessário. Então, poxa, será que eu vou ter que gastar? É um ano, são meses, são décadas, que nem você trouxe, né? Algumas pessoas são um pouco mais velhas, então vem daquele pensamento, nossa, não, eu preciso fazer uma faculdade que demora 5 anos, depois eu vou fazer isso, faço aquilo, e aí você fica pensando, nossa, são 12 anos até eu conseguir alavancar minha carreira, depois para me reposicionar, quanto tempo que eu vou demorar? Então, assim, tem muitos mitos que a gente vai ajudar vocês a entenderem que não são verdade, né? E como o Gustavo trouxe, a gente estudou muito, mas muito para desenvolver o nosso produto. Então, temos pessoas de diversos setores com diversas bagagens que chegaram para somar demais, tá? E trazendo um pouco para quem não conhece da Triple Ten, então hoje a Triple Ten é a melhor escola de tecnologia do mundo, né? Então, somos uma grande referência no mercado, não apenas no nacional, mas no mercado internacional. Temos prêmios por 5 anos consecutivos, né, que garantem esse nosso resultado. Ganhamos diversos prêmios como, né, analista e cientista de dados também, que é mais para onde a gente vai conduzir a nossa conversa. As nossas avaliações hoje são gigantes, então quando a gente fala de Google, Career Karma, a própria revista Fortune, né, que trouxe para a gente essa premiação, Trustpilot, então assim, são grandes organizações que colocam a Triple Ten no patamar que nós estamos. Então não é apenas o relato dos nossos alunos, que nos elogiam demais, mas também são grandes entidades que nos validam. Por isso que a gente fala que a Triple Ten ela é tão forte no mercado internacional. Hoje já estamos presentes em mais de 10 países e já temos mais de 5 mil alunos formados, tá, gente? Então, a Triple Ten ela é gigante, tá? Hoje, um dos grandes diferenciais que trazem a Triple Ten nesse grande caminho, nesse grande sucesso, é a nossa taxa de emprego. Então, hoje, mais de 87% dos nossos alunos conseguem um emprego em até 6 meses em grandes corporações. Aqui a gente cita algumas apenas, né? Mas a gente tem diversos alunos em N, né, empresas gigantescas, né? E um pontinho só, né? Só fazer um paralelo aqui, que se vocês seguirem até o final, vocês vão, né? Então, ganhar um certificado de participação nosso. Então, gente, claro que o conteúdo aqui ele é riquíssimo, ele está sendo gravado, depois ele vai ser disponibilizado para todos vocês. Mas assim, gente, parem o que vocês estão fazendo, prestem bastante atenção, porque aqui a gente vai trazer muita coisa legal, tá? E para quem ficar também até o final, vai ter também um presente. Então, gente, vamos lá, vou dar sequência aqui, porque sei que vocês estão bastante, né, ansiosos para o que a gente vai trazer. E falando aqui um pouquinho, então, né, da migração, né, da área tech para o cientista de dados, por onde eu devo começar? Então, o Gustavo já falou, eu também, mas, gente, você não vai precisar começar do zero. Tudo que você fez será aproveitado, tá? Então, a gente só vai o quê? Lapidar vocês com as competências certas. Eu trago que antes de administrador, de fazer minha pós, eu fiz biologia. E o pessoal fala, nossa, Alberto, o que isso tem a ver? Tem muita coisa a ver. Eu, por exemplo, tive cálculo, tive estatística, tive a parte de inferência estatística, que são coisas que eu fui depois utilizar na minha carreira, na parte comercial. Então, tudo que eu aprendi, gente, eu trago como experiência para agora. E o mercado olha isso de uma forma muito positiva. Então, até quando eu vim para a Triple Ten, esse meu currículo ser tão vasto, já ter trabalhado em N setores, isso também trouxe assim, poxa, o Roberto pode agregar aqui, nisso, naquilo. Não é apenas um candidato, um colaborador que vai chegar com uma visão engessada, tá? Então, tudo que vocês já fizeram vai ser aproveitado e com a ajuda do nosso time, tá? Agora eu vou passar a palavra para o Gustavo. Vou deixar você quebrar um pouco esses mitos também, Gustavo. Boa. Pois é, galera, acho que quando a gente fala nessas migrações, eu acompanhei várias, também como mentor de muitas pessoas que vinham até mim e falavam, pô, como é que você fez, como é que foi? E geralmente a gente elencou aqui 6 mitos, tem vários outros, mas os principais acho que são esses. O primeiro é que para trabalhar com dados você precisa, né, saber muito de matemática, né? E a gente sabe que hoje, cada vez mais, até com a própria inteligência artificial, assim como na calculadora, né? Às vezes eu na faculdade eu aprendi a fazer coisas ali na mão que hoje eu esqueci, óbvio, e que a gente resolve isso com uma formulinha muito fácil. Hoje em dia, então, com inteligência artificial, a parte do cálculo mesmo, ultra avançado, é claro que se você tem, vai ajudar um pouco, mas não é tão essencial na maioria das posições, tá? Então,
é um mito que você precisa aprofundar muito, estudar 4, 5 anos ali de matemática avançada para ser um excelente analista de dados ou para trabalhar com tecnologia, tá? Não precisa. Sei que muitas pessoas daqui, eu imagino, vêm da área de humanas, ou às vezes de biológico, ou de outras áreas, às vezes estudou letras, às vezes não fez faculdade, às vezes... Gente, esse é um dos outros mitos muito importantes também para a gente desconstruir aqui, né? Quanto mais a gente vai criando esses impedimentos na nossa cabeça, esses mitos vão ficando gigantes e impedem a gente de tomar ação. E aí, quando a gente vai tomar ação, às vezes o mundo já mudou de novo e aí a gente poderia ter começado, né? Antes. Então, o que a gente está vivendo hoje, nessa revolução toda de tecnologia, ainda dá muito tempo para vocês começarem a jornada de vocês, né? Todas as empresas estão cada vez mais precisando de pessoas em tecnologia. Antigamente, um supermercado, ele não ia ter ninguém de tecnologia, uma lojinha da rua não ia ter. Hoje em dia, precisa ter e vai precisar cada vez mais, né? Então, esse eu acho que é um dos mitos importantes para a gente desconstruir. O segundo é que precisa ter muita experiência para conseguir um emprego. Na verdade, a gente tem visto, a gente mesmo aqui na Triple Ten contratou um cientista de dados bem recentemente aqui para o nosso time do Brasil, e a gente percebe que a pessoa ela é tão rápida, ela é tão agilizada, que ela, mesmo sem ter milhões de anos de experiência, ela consegue entregar valor muito rápido. Então, isso não necessariamente como era antigamente, né? Para você ser promovido para uma outra área, você já precisava vir com muita experiência. Se você consegue mostrar com projetos reais que você desenvolveu, mesmo projetos internos, pessoais, olha esse programinha que eu fiz, olha esse appzinho que eu desenvolvi, mesmo que não seja um produto real, isso já é uma coisa que te ajuda a mostrar essa experiência. Isso vale muito. Tanto que a gente vai falar um pouquinho, muito da metodologia da Triple Ten é durante o curso você ir fazendo esses projetinhos com a nossa ajuda, para você já ter o que mostrar, né? Então isso derruba esse mito 2. O mito 3 é o do computador caro. Pô, mas às vezes muitos aqui de vocês, quem estiver aqui falando, assistindo pelo celular aqui, manda uma mensagem. Gente, a gente está no celular o tempo todo, né? E claro que nem tudo vai dar para você fazer com o celular, vai ser bem difícil, mas o seu computador não precisa ser aquele ultra mega computador, ultra moderno, né? Grande parte das ferramentas que a gente vai falar aqui, elas rodam na nuvem, elas rodam aí na internet. Então, você tendo acesso a uma boa internet, um computador razoável, você já consegue trabalhar com tudo isso que a gente vai falar. Então, tira isso da sua cabeça. O 4 é que já falamos um pouco. Só dá para migrar para a tecnologia quem se formou em exatas antes. Mentira. Grande parte das melhores pessoas que eu trabalhei, pessoal, tem até uma história interessante. Um dos melhores programadores que eu trabalhei, ele era formado em filosofia. E a gente tinha conversas lindas, assim, profundas sobre a vida, E ele era um excelente programador, porque aprendia. Ele aprendeu como aprender. E muito do que a gente fala na Triple Ten, e em Stanford a gente falava muito isso, assim, cada pessoa tem a sua forma de aprender, e eu acho que é o objetivo da escola e do professor, e também do aluno, também de vocês, de descobrir qual é a forma que você aprende melhor. Então, essa pessoa, esse meu amigo filósofo, ele já sabia a forma como ele aprendia bem. Então, quando ele foi estudar tecnologia, ele foi na boa, foi certeiro. E então, a gente consegue correr atrás. Hoje, por conta da inteligência artificial também, que ajuda a gente na parte mais difícil do cálculo. Então, pode ser preciso, mas se você sabe usar bem a inteligência artificial, você consegue contornar isso. O mito 5 é que a inteligência artificial vai substituir, né, os cientistas de dados do futuro. Isso a gente tem escutado de diversas frentes, né, que as profissões vão ser substituídas por inteligência artificial. Algumas, de fato, vão ser, a gente já está vendo isso, mas essa certamente não faz parte. Quase tudo em área de tecnologia tem aumentado e vai continuar aumentando a procura. Na área de dados, então, nem se fala. Né? A gente ainda, como ser humano, a gente ainda tem essa capacidade de articular, de pensar em alguns insights e deixar o trabalho duro para a inteligência artificial fazer. Né? A gente não precisa ficar fazendo aqui coisas que que a tecnologia consegue fazer mais rápido. Né? E o mito 6 é que é tarde demais para começar. É igual academia. O melhor momento para começar é hoje. Na verdade, era ontem. E depois de ontem, agora é hoje mesmo. A gente fica nessa coisa que em inglês a gente chama de analysis paralysis. Em português seria
paralisia da análise. Sabe, quando você fica pensando assim, pô, eu tô aqui em mudança, né? Então a gente fica pensando assim, pô, será que eu coloco essa lâmpada aqui ou aquela ali? Ah, mas essa aqui é mais legal. Ah, mas essa aqui é mais barata. Mas essa aqui é 110, essa é 110. E aí você fica... Se você ficar nessa dúvida para sempre, o que acontece é que vai ficar sem a lâmpada ali. Você vai ficar no escuro. É a tal da paralisia da análise. Você analisa tanto que você não toma decisão. Esse é um problema nas nossas vidas e é um problema para as empresas também. Confesso que eu vi muita empresa lá no Vale que fica, preciso botar inteligência artificial, preciso usar inteligência artificial, como fazer? E aí fica pensando e não toma decisão. Assim como é nas empresas, na nossa vida também. Então, é importantíssimo pensar, se planejar, tomar decisões importantes, principalmente como essa, tem que refletir. Mas essa reflexão ela tem que tomar data para acabar, porque as coisas vão mudando, né? Então, nunca é tarde demais, mas é claro que a gente precisa ser proativo, né? Então, falamos aqui alguns mitos. Se vocês quiserem compartilhar algum que vocês têm assim, que vocês ainda falam, cara, eu ainda acho que o mito 4 não estou convencido, ou o mito 1, 2, manda aqui no chat para a gente que a gente pode falar um pouco mais sobre eles. Estou vendo aqui os comentários, vem um pessoal aqui pela Jojo, né? Muito legal, grande parceira nossa, e vários outros aqui, ó, a Fátima que está no celular, mas tem um notebook bacana. A Nayara mandando aqui o mito 1, né? Pô, preciso dominar matemática, já falamos. Muita gente sem currículo, tá? sem formação universitária. Grande parte dos nossos alunos, em alguns outros programas que a gente tem, eles... motoristas de Uber, pessoas que estavam trabalhando com aplicativo, pessoas que trabalhavam em obra, pessoas em trabalhos manuais, e, claro, pessoas que já estavam com carreiras corporativas, diretores, fundadores de startup, enfim. Na prática, o desafio, o mito, a gente vai sempre se colocando, né? E, em algum momento, enfim, a gente precisa confiar no nosso potencial. E eu acho que trabalhar com educação é isso, né? A gente desmistificar esses mitos e tomar ação. E aí, falando um pouquinho sobre essa área de dados, né? Acho que tem 3 pontos importantes para fazer. A gente falou aqui que você não precisa dominar matemática profundamente. Mas o que você precisa dominar? Lógica. E aqui, para explicar isso, eu vou citar o meu tio Elcio. Ele trabalha, eu estava com ele esse fim de semana, e ele sempre trabalhou como eletricista. Ele não tem formação superior. E ele é um dos melhores eletricistas, assim, e consegue resolver absolutamente tudo. E a forma lógica como ele pensa é impressionante. Então, assim, se você perguntar, tio, qual que é o tamanho dessa tábua que eu vou ter que botar aqui? Sem ele ver, ele fala o valor exato. Ele consegue saber quanto de cabo ele vai ter que comprar. Isso é lógica. É um raciocínio lógico que ele foi desenvolvendo porque é uma pessoa, sabe assim, ligada, antenada. E é isso que a gente precisa. Então, de novo, se vocês já estão aqui, vocês estão dispostos, vocês estão querendo trazer uma mudança. Vocês podiam estar rolando ali o Instagram, Reels, mas vocês resolveram parar para escutar a gente, para a gente aprender junto. Então, é porque você já tem esse insight. Agora, o que a gente vai trabalhar durante o curso é deixar isso mais e mais estratégico. Como é que vocês vão usar essa lógica para resolver problemas dos mais diversos? E a gente vai dar vários exemplos desses problemas aqui, né? Qual que é o lado bom, que é esse ponto 2? Já tem ferramentas, bibliotecas que fazem esse trabalho pesado para a gente. É quase como se fossem vários estagiáriozinhos digitais que a gente tem, que a gente pode pedir para eles fazerem a parte dura e a gente vai fazer a parte mais lógica. A gente citou aqui Python e a gente vai falar um pouco sobre isso. Pode ser novo para alguns, pode ser uma ferramenta que alguns já dominam, mas é muito importante, e no nosso curso a gente fala muito sobre essas ferramentas que possibilitaram com que pessoas com conhecimento muito básico tenham construído produtos incríveis. Vários deles que vocês usam. Várias das coisas que a gente usa no computador, programas, aplicativos, foram criados por pessoas que não tinham nenhuma experiência em tecnologia, mas elas tinham a lógica e sabiam usar inteligência artificial. É um pouco sobre isso que a nossa metodologia foi construída. E o terceiro ponto é que esse cientista de dados ele pensa como um solucionador.
Então, ele vai conectar as informações que ele tem e vai pensar ações. Não muito diferente do que o meu tio Elcio faz nas reformas, na obra, na eletricidade, ou que um motorista de Uber precisa fazer. Estava indo para a rodoviária semana passada buscar minha mãe, e aí o motorista de Uber, ele recusava umas corridas, aceitava outras, né? Quem pega aí carro. E é instantâneo, você tem que tomar decisão muito rápido, né? Porque senão você perde a corrida. E tinha alguma lógica por trás. Só que é tão milimétrico, é tão rápido essa decisão dele, de bater o olho, ele já vê o lugar, isso aqui é perigoso, isso aqui vai estar com trânsito. São muitas informações ao mesmo tempo. E é uma pessoa, no caso dele, certamente que não tinha uma formação acadêmica, mas ele tinha uma formação lógica que ele desenvolveu muito, muito, muito rápido, que permitia ele tomar decisões como um cientista de dados, no fundo, porque ele estava olhando as informações, preço da corrida, distância, o trânsito, qual era o bairro, se o bairro era perigoso. Olha quantos dados tem ali. E ele tomando a decisão muito rápida. Se ele pega isso com as ferramentas certas, eles conseguem aplicar isso para criar programas e, quem sabe, depois, no momento, ele criar uma coisa tão revolucionária quanto a própria Uber foi, né? Então, acho que é um pouco essa inspiração que a gente quer trazer para vocês, que está muito mais próximo do nosso dia a dia, e que hoje a tecnologia acaba fazendo o trabalho mais pesado, coisa que não era assim há 5 anos atrás. Então, só te interrompendo um pouco, Gustavo, você falou uma coisa, você já trouxe um insight de um possível upgrade da Uber, né? Que é exatamente isso, né? Essa lógica que você trouxe. Então, por exemplo, hoje um aplicativo, um cara que trabalha com Uber, ele já poderia pensar assim, pô, esse tipo de corrida eu deveria rejeitar, deveria fazer isso. Então, ele já poderia hoje, com conhecimento, fazer uma programação que isso já começasse a ser negado e nem aparecesse para ele, né? E depois ele poderia até comercializar isso com a própria Uber, né? Vender esse tipo de informação e de insight, e a Uber já começar a incorporar isso, e aí ele deixaria de ser Uber, provavelmente porque ele venderia por um bom dinheiro, né? Exatamente, exatamente. Acho que tem vários exemplos desses. Tem gente falando que, poxa, eu não sou muito bom em lógica e tudo mais, mas são coisas que a gente desenvolve. Hoje, cada vez é mais fácil desenvolver por conta, de novo, da tal da inteligência artificial que a gente vai falar um pouco aqui. O René comentou aqui, né? Quem não tem experiência com Python, tem só cursos, consegue emprego? Eu acho que o curso por si só, ele já não garante mais nada. Se você não consegue ter experiência prática, fazendo projetos, tendo vivências, fica difícil você mostrar para as pessoas. Antigamente, só ter o diploma lá já resolvia. Hoje em dia, muita gente sem diploma consegue um emprego. Por quê? Porque tem coisas para mostrar, tem história para contar. Então, o nosso curso, ele é muito voltado para te dar os dois, para te dar, sim, o diploma, para te dar a certificação, que é o primeiro filtro, mas te dá projetos reais seus, que você construiu. E aí você vai poder mostrar e contar em detalhes, muito mais do que uma linha ali no papel. Ó, tá aqui o diploma, tem projetos práticos, tá? Então, acho que é um exemplo nesse sentido. E aí, para falar, eu já vi que tem alguns aqui que trouxeram, né? Puxa, quais são essas carreiras do futuro, então? Se muita coisa está mudando, né, para onde a gente está indo? O que a gente está vendo aqui tem alguns insights de mercado, não existe um grande consenso no mundo sobre isso, tem gente que acha que vai mais para cá, mais para lá, mas o fato é que tem várias profissões que elas estão ficando, são mais fáceis da inteligência artificial substituir, né? A gente é bombardeado por conteúdos desse tipo. Então, tradutor aqui, tem muitos colegas aqui que moram fora, né, do Brasil e que talvez tiveram desafios com a língua ou quando vão viajar. A Apple lançou, né, o AirPods novo, 3, que já faz a tradução simultânea. Ainda não é super perfeito, né, então não substitui você falar o idioma, mas, assim, com o tempo, essas coisas avançando, a tendência é que trabalhos como de tradutor vão ficando mais obsoletos, trabalhos como os motoristas, né? Eu passei muito tempo ali em São Francisco, nos Estados Unidos, com os carros, andei várias vezes com os carros sem motorista, né? Da Waymo e vários outros, a Uber também desenvolvendo seus carros autônomos, né? Que andam sozinhos, então você fala, cara, funciona super bem e dá um medinho no início, na primeira vez que você entra no carro, mas no final você vê que é super seguro e até mais barato, né? Então você fala, poxa, é uma tendência. Só que, ao mesmo tempo, pensa que para todas essas invenções que vão substituir essas profissões, precisa de gente por trás, pensando naquele processo.
Então, se algum de vocês aqui teve muita experiência, por exemplo, trabalhando no supermercado, em caixa, vocês estão muito bem equipados para construir uma solução que vai automatizar esse trabalho. Um tradutor que aprende ciência de dados e aplica isso, para ele criar uma solução que vai substituir, é muito melhor. Então, o que a gente está falando aqui estejam posicionados do lado certo de todas essas mudanças, que é o lado da tecnologia, invariavelmente, né? Claro que todas as profissões são importantes, né? Nosso objetivo aqui não é falar essa profissão é melhor ou pior, mas dado os seus planos de vida, os sonhos que vocês têm, talvez ele esteja mais alinhado com ter uma flexibilidade, que carreira de tecnologia no geral está, ganhar numa moeda mais forte, geralmente, e várias outras vantagens, né? Ter mais tempo para estar junto com a sua família também, sem dúvida. Aqui falando um pouco sobre como esse mercado está crescendo, então tem esse report aqui da Future of Jobs, que especialistas em Big Data, inteligência artificial, estão entre as carreiras mais valorizadas. E aqui eu quero falar bem rapidinho sobre esse Big Data. Dados grandes, muitos dados. E aí, gente, pensa numa planilha de Excel. Agora pensa em 1 bilhão de planilhas de Excel, gigantescas, com um monte de linha, com um monte de informação. Não tem computador que rode você fazer assim, num Excel, por exemplo. Você precisa usar outras ferramentas que vão acessar, que vão gerir uma quantidade de dados gigantesca. O ChatGPT que a gente usa, no fundo, ele está usando bases de dados de toda a internet. Ele vasculhou toda a internet, guarda isso em vários data centers e, de alguma forma, profissionais como cientistas de dados, Big Data, galera de Machine Learning, acessa esse monte de dado e consegue gerar alguma coisa. Às vezes prever alguma coisa. Às vezes consegue chegar em alguma correlação entre as coisas, né? Então, é uma área muito sofisticada, muito interessante, que realmente vai crescendo muito, porque pensa para esse carro que dirige sozinho, que eu andei lá nos Estados Unidos. Ele precisa ter uma quantidade de informação absurda. Ele tem várias câmeras. Essas câmeras estão pegando ali, tem gente passando, se tem um cachorro passando na rua, se o carro da frente freou rápido, e várias coisas. Assim como o motorista de Uber, né, quando ele decide aceitar uma corrida ou não, e ele está vendo várias variáveis na cabeça dele, pensa que um carro para andar sozinho, a quantidade de dados que ele está coletando é gigantesco. E precisa de profissionais que conseguem acessar esses dados e gerar conclusões para melhorar, para o carro dirigir melhor, para que ele, de fato, em algum momento, consiga ser melhor do que um motorista médio, né? Então, esse é um processo e profissionais dessa área ajudam muito nisso. Falando aqui agora um pouco sobre o perfil, um pouco parecido com o meu perfil. Então, um profissional que não era da área de tecnologia, então eu sou da área mais de negócios, empreender. Eu vi que tem alguns colegas aqui que querem montar startup, montei várias, e é uma área muito legal. Em algum momento, mesmo eu sendo uma pessoa mais de negócios, eu entendi que eu precisava desenvolver esse lado de dados mais para ser uma melhor pessoa de negócios. Não necessariamente para eu ser o programador. Tanto que hoje eu lidero a Triple no Brasil, são mais de 100 pessoas aqui. É uma posição que eu não preciso ficar programando. A gente tem cientistas de dados no time. Só que eu preciso dominar essa área num certo nível para poder ser o melhor líder da operação brasileira, né? O Roberto, ele não está programando usando Big Data ali. Ele pode pedir ajuda para alguém do time, o analista de dados nosso. Só que ele dominar esse assunto, ele saber, torna ele um vendedor imbatível, um super vendedor. Então, isso vale para marketing, para gestão, como é a minha área, para a área de finanças, quase todas as áreas, pessoal. Se você quiser subir para um gerente, uma diretoria, você vai ver nas descrições das vagas lá. Visão de dados. Data driven. Então, orientado a dados. Você fala, pô, mas eles estão querendo aqui um líder para a área de marketing, a pessoa tem que ser também um programador? Não. Mas ele precisa ter esse conhecimento para analisar dados, para saber fazer.
também, se precisar. Isso está sendo cada vez mais necessário em qualquer uma das áreas. Então, se esse é o seu caso aqui no perfil, manda aqui também. Olha, eu já trabalho numa área, eu sou especialista de RH, eu trabalho em marketing. No meu caso, não é que eu talvez queira virar para a área de programação, mas eu quero crescer na minha carreira. Tem alguns desses aqui. Se for o seu caso, conta um pouquinho da sua história, que vai ser muito legal escutar também. E aí, e a carreira de cientista de dados? E para aqueles de vocês que querem realmente migrar? Fala, cara, eu acho que cientista de dados é uma carreira legal. De fato, né, a gente falou, está crescendo muito, os salários são muito bons, são carreiras que te permitem vários benefícios, e o seu trabalho vai ser basicamente usar esses modelos que já existem, como Python, essas bibliotecas e várias outras tecnologias, para ajudar as áreas de negócio a fazer mais. A gente vai dar uns exemplos, mas sempre que você entra ali na Shopee, no Mercado Livre, na Amazon, e aparece lá assim, pô, mas acabei de pesquisar aqui no meu caso, né? Acabei de pesquisar geladeira e fica aparecendo um monte de propaganda de geladeira ali. Aí do nada surgiu uma promoção da geladeira que eu já queria. Será que foi do nada? Eu acho que não foi, né? Então, tem cientista de dados por trás, né? Tem muita análise de muitos dados ali automáticos. Não é uma pessoa manualmente dizendo, Gustavo pesquisou tal coisa, eu vou lá procurar, né? Não é. Na prática, tem muitas automações que a gente faz ali nesse sentido, né? Os cientistas de dados, eles são cruciais em todos os setores, como a gente falou, né? Dependente de finanças, e-commerce, varejo, né? Educação, como é minha área mesmo, do governo, não importa, né? Independente da área que você tiver, você vai conseguir ter oportunidades. Então, a gente é uma empresa de educação, mesmo assim a gente precisa de cientistas de dados. Então, isso é muito legal, porque te permite não necessariamente migrar de setor. Às vezes você já teve uma experiência trabalhando no escritório de contabilidade. Legal. No escritório de advocacia. Bacana. Por que não usar essa experiência para aplicar para vagas de cientistas de dados em empresas mais tradicionais também, né? São mais de 30 mil vagas remotas, só as remotas pelo mundo. O salário inicial aí de mais de $4 mil. É claro que isso varia muito dependendo da região e dependendo da bagagem que você traz. Você já domina uma outra língua, se você fala inglês, você, enfim, como é que estão as suas outras habilidades. Mas o fato é que emprego não falta. Pelo contrário, tem muita posição aqui e ainda profissionais qualificados e experientes são cada vez mais raros, né? E como a gente já falou aqui, a gente não precisa começar do zero para evoluir na carreira, né? A gente já falou bastante sobre isso, né? Quem já tem uma bagagem de outras áreas ajuda muito. Quem domina IA, inteligência artificial, como usar mais rápido, você consegue acelerar. Então, mais de 70% dos profissionais, eles conquistam novas posições em até 6 meses após se especializar. Então, esse dado é muito interessante. Isso não é só global, é também Brasil. Então, isso mostra que é uma mudança inevitável. O trem da história está passando e a decisão que a gente tem que fazer é que lado que a gente quer estar, do lado da mudança ou do lado daquelas pessoas que vai ficar falando era melhor no meu tempo, era melhor antes. E aí mudou e a gente não se atualizou, né? E a prática, o que realmente importa, a gente já falou, você ter projetos sociais importa mais do que ter um certificado, só que ter o certificado também é importante. Então, como é que se equilibra essas duas coisas? Se, no geral, a maioria das formações são muito teóricas, né? Eu pesquisei, gente, pessoalmente, assim, vários cursos aqui do Brasil e fora, e muitos dos mais tradicionais, no geral, eram muito quadradinhos. Se eu falar para vocês que o curso de Computer Science de Stanford, que é o melhor do mundo, se você pesquisar, e eu conversei com vários colegas do curso, muitos deles reclamavam desse curso, porque eles estão falando de uma graduação de 4 a 5 anos, tá? Integral, estudando muito. Eles tinham uma matéria de como fazer um aplicativo no curso de 5, 4 anos. Eles não vinham necessariamente com projetos práticos durante o curso. Eles faziam por eles mesmos. Eles tinham que correr atrás, e claro, como eles já têm um perfil, eles faziam, né? E claro que é um curso muito bom, ele é muito fundamental, mas ele é muito bom para as pessoas que vão criar as grandes transformações técnicas profundas. Mas se você quer aplicar
ter um trabalho na indústria, se você quer montar a sua própria startup, acaba que muito do conhecimento prático você não tem. Você precisa complementar com outros cursos. Então, a nossa lógica é o contrário. Se você quiser ultra aprofundar e virar realmente a pessoa que vai construir o próximo ChatGPT, a gente vai te falar, cara, talvez faz sentido você começar por aqui, mas você vai ter que ter uma carreira um pouco mais... Sua jornada vai ser um pouco mais longa. Mas se você quiser pensar em como isso aplica já para a sua carreira, para mudar a sua vida já nos próximos meses, o nosso modelo ele é mais adequado. Então, a gente adaptou para isso. Né? E aqui tem um gráfico falando um pouco sobre ano de experiências em dados por nível de cargo. Então, espera-se que você, quanto mais você vai crescendo na carreira, que você tenha mais habilidades, né, nesse sentido. E falando um pouco sobre algumas das habilidades, tá? E aqui, gente, não é para se assustar. Porque muitas vezes vocês veem, né? Já meteu uma palavra em inglês ali, pô, já meteu um SQL, Python, como é que fala isso? Para alguns dá medo, né? Assusta. Mas é justamente nessa de dar medo e de assustar que as pessoas nem se dão a chance de aprender uma coisa nova. E é justamente essa barreira que faz pessoas se aprofundarem, aprender coisas novas, que vai ser a vantagem que vocês vão ter no mercado. Porque no final vocês vão estar competindo ainda, infelizmente, com um número pequeno de pessoas nessa área. A gente ainda precisa de muito mais cientistas de dados do que os que a gente tem no mundo. Muito porque muitas das pessoas, quando veem esse slide aqui, já falam, como é que eu vou aprender um Python? Não sei nem falar. Acho que todo mundo passa por isso, né, quando está aprendendo qualquer coisa, né? De fato, gente, se você quiser dominar completamente cada um desses 4 pontos, você leva uma vida e não domina, porque tudo isso vai mudando o tempo todo. Qual que é o nosso segredo? É a regra de Pareto. A gente vai te trazer aqueles 20% do conteúdo que é mais importante. Aquele 20% que vai realmente mudar, que você vai conseguir aplicar. E se você quiser aprofundar para conhecer muito mais, você vai ter oportunidade de fazer nos nossos cursos também. Mas a gente te condensa o essencial, para que pessoas que não são de áreas técnicas consigam aprender cada um desses 4 pontos. Então, Machine Learning, Cloud Architecting, SQL e Python, aqui só para citar 4 das principais áreas, são aqui um pouco dos eixos, dos 4 principais eixos que um cientista de dados precisa. E do nosso lado a gente vai mostrar mais para frente, então fiquem aqui até o final, a gente vai mostrar o programa, quais são os módulos todos, enfim, para quem quiser aprender, entender um pouco como é que é esse mapa e a forma como a gente fez ele já otimizado para, enfim, você não perder muito tempo, né? Então, passando aqui um pouco sobre Python, só para citar um pouquinho, né? Aqui a gente está falando de uma ferramenta, né? De uma linguagem que ajuda muito a nossa vida. Ela pode parecer difícil quando você olha assim de longe, mas na prática ela facilita tanto. É basicamente uma forma de você conversar com os dados que você tem. Você conversa com o computador. Não é à toa, é uma linguagem de programação. Assim como a gente aprendeu português, tem gente aqui que fala inglês, a Caroline fala inglês e francês fluentemente, ajuda demais. Tem gente que já está em outros países e que fala outro idioma. Por que isso ajuda? Linguagem de programação, gente, não é à toa, é uma linguagem. Tem os seus códigos, o jeito que você usa, a língua, é parecido. Só que qual é a vantagem? Vocês vão ter o privilégio de aprender uma linguagem, por exemplo, como Python, numa era de inteligência artificial, com muita ajuda, com muito conteúdo, com muitas ferramentas e com muitas outras pessoas que já passaram por essa jornada de aprendizado e criaram na internet vários tutoriais e dicas, além de cursos. Então, a nossa ideia aqui é que você entenda que Python é um exemplo, é uma linguagem, mas é talvez uma das principais utilizadas hoje em dia e que é ideal para iniciantes. Então, o nosso objetivo aqui é que depois de você aprender a base, você vai conseguir automatizar tarefas do seu dia a dia, desenvolver aplicativos, sites, essas que vocês usam, conseguir visualizar os dados que vocês precisam
de várias formas diferentes, e é muito mais fácil do que parece. Muito mais fácil do que parece mesmo. Exemplo prático aqui, o iFood. Então, quando vocês estão pedindo, abrem um aplicativo e ele já sabe o horário, ele já sabe onde você está, ele já sabe que geralmente você pede comida mais ou menos nesse horário, ele já sabe que você pesquisou pizza na outra quarta-feira, então vai ter o jogo mais tarde, já pesquisou a pizza e você já botou no carrinho também umas 3 cervejinhas ali para... Ele está usando isso, só que ele não está só te analisando o seu comportamento, ele está analisando o comportamento de milhões de pessoas, e esses milhões de pessoas chega na fase 2, ele coleta os dados e na fase 2 ele pega o aprendizado de máquina, o tal do machine learning, para rodar todos esses dados e falar assim, bom, como é que eu otimizo uma oferta, que é o passo 3? Que oferta que eu posso oferecer nesse segundo que a pessoa abriu o meu aplicativo do iFood para ela comprar aqui comigo e não comprar no 99 entregas que está com promoção. Tem muita inteligência artificial, tem muito dados por trás. Como é que ele te sugere, opa, você já fez um pedido aqui da cerveja? Pô, por que você não pede também um docinho aqui na sobremesa ou alguma outra coisa para complementar? Né? Isso tudo, de novo, é um exemplo prático de como você pode usar esses conteúdos que a gente vai ensinar para vocês durante os nossos cursos. E, claro, tudo isso, gente, não é fazer por fazer, não é tecnologia pela tecnologia. É você conseguir usar isso para crescer o seu negócio, enfim, criar projetos novos ou ajudar a empresa que você estiver trabalhando. Então, esse é um exemplo prático nosso do dia a dia. A gente poderia citar vários outros, mas aqui eu gostaria de citar um que é bem popular e que está cada vez mais falado. Lá no Vale só se falava disso, que são os tais dos agentes de IA. Na prática, simplificando muito, os agentes, eles automatizam processos complexos. Então, ao invés de um ser humano ir lá vasculhar todo dia o site para pesquisar o preço das coisas, para ele atualizar o preço no site dele, você consegue automatizar, criar meio que um robozinho que acessa aquele site, pega os preços, bota numa planilha, atualiza e faz o processo final de ponta a ponta. Sabe os chatbotzinhos, aqueles que toda empresa quase agora tem, né, que você consegue conversar com o atendente, e aí você vai conversando e eles vão resolvendo as coisas para você, sem precisar botar um humano? Isso tem um agente por trás, né? São vários agentes. O que está acontecendo hoje em dia é que esses agentes estão ficando mais complexos e estão surgindo vários agentes. Então, você treina o computador para fazer uma tarefinha bem pequena. Esse é um agente. Depois você treina esse mesmo agente para fazer uma outra tarefinha. Depois uma outra. E depois você conecta todos esses agentes. No final, galera, esses agentes eles estão na prática substituindo várias profissões, automatizando vários desafios. Então, esse é um pouquinho do que a gente vai ensinar bastante aqui nos cursos, como você pode criar agentes de IA. Eu, particularmente, já criei alguns e ajudei vários dos nossos alunos a criar os seus agentes, então é muito legal ver isso na prática, né? Exemplos práticos aqui, né? A Netflix, no nosso histórico de recomendação, né? O Spotify também, quando ele recomenda uma próxima música, um próximo álbum para a gente também, é um exemplo bem comum aí para a gente de aplicações do trabalho de cientista de dados, né? E aqui eu vou passar para o Roberto contar um pouquinho a história de alguns alunos nossos. Obrigado, Gustavo. Eu acho que você trouxe muita coisa, cara, muito bacana, muita experiência, né? Eu acho que essa tua vivência mostra bastante para o time, para os nossos futuros alunos que estão aqui falando no chat. Gente, em relação a vagas, mais para frente a gente vai falar um pouco do suporte que a gente traz também na Triple Ten. Então, a gente tem um time especializado em carreiras, então depois eu consigo trazer isso um pouco mais para vocês. E vou trazer agora poucos exemplos aqui, né, para também não me estender muito, mas vou falar um pouco do Gustavo. O Gustavo, assim como vocês, não era tão da área, ele trabalhava como engenheiro ambiental, trabalhava mais com a parte de geoprocessamento em cidades grandes, e ele tinha aquele sonho, cara, preciso de um trabalho remoto, quero morar perto do mar, e aí ele falou, pô, vou fazer, né, vou fazer o cientista de dados, vou buscar esse sonho, vou buscar oportunidades, e hoje ele está vivendo no cenário ideal, né? O que ele chama de paraíso, né? Ele está morando no litoral, ele não tem mais trânsito, ele trabalha de casa, então assim, gente, independente, eu acho que o Gustavo trouxe um ponto que é muito legal. Trabalho, tem aquela coisa assim, o trabalho ele é chato, mas ele me traz dinheiro. Não.
o trabalho ele não é chato. O trabalho, você só precisa encontrar uma coisa que você ama, uma coisa que você gosta e ter a liberdade que todo mundo quer. Eu, por exemplo, eu amo tomar um café, eu sempre trago isso, eu sempre estou aqui, vocês sempre vão ver nos webinars, sempre estou tomando meu cafezinho. Isso é uma coisa que para mim tem um valor muito grande. Por quê? Eu não preciso tomar aquele famoso café de firma que a gente fala, aquele café da empresa, que às vezes não é do jeito que eu gosto, eu tomo sem açúcar, no café da firma já está com açúcar. Então, isso é uma coisa que para mim é sensacional. E que nem o Gustavo, que agora está falando de São Paulo, capital, sabe muito bem. Se você mora em São Paulo, mora perto da Paulista igual ele, e você tem que trabalhar em Guarulhos ou trabalhar, sei lá, na Zona Leste, ele vai pegar 1, 2 horas de trânsito. Então, são coisas que o home, gente, além de tudo, ele traz também um conforto muito grande para nós, além de estar mais perto da família, dos animaizinhos para quem tem, mas você também tem essa liberdade de, pô, o Gustavo estava falando, a gente já fez reunião aqui com ele na Sérvia, com ele na Espanha, com ele nos Estados Unidos, em São Paulo, e tá tudo bem, né? Ele sempre vai estar adaptando o fuso dele, mas ele consegue participar, ele não fica off, então isso é uma grande vantagem. Patrícia, a mesma coisa, ela já era de uma área um pouquinho diferente, ela começou a estudar direito, depois ela foi para administração, então assim, ela também não estava se encontrando onde ela queria. E aí ela falou assim, bom, eu acho que eu vou para os Estados Unidos, vou dar um tempo na minha carreira, vou trabalhar como au pair, e aí lá ela conheceu a área tech. Então foi lá que a família dela que estava, né, hospedando ela mostrou um pouco da área, ela adorou. Quando ela voltou para o Brasil, ela fez, né, o curso na Triple e hoje também está trabalhando, né? E ela fala, né, antigamente eu não tinha uma profissão, eu tinha empregos. Então era aquela coisa, ela estava em diversos setores, mas ela não era alguma coisa. E hoje não. Hoje ela fala assim, hoje eu sou uma analista de dados. Então ela se encontrou, gente. Eu vi muitos de vocês trazendo experiência ali, eu vi pessoas que são corretores de imóveis, farmacêuticos, e é exatamente isso. A gente está, às vezes, num trabalho que ele é transitório, mas não é o que a gente busca. E a área tech, ela é muito apaixonante, gente. Se eu falo para vocês, eu já vi diversos alunos, assim, trazerem relatos e mostrando como que a vida deles mudou. Parece até uma coisa de coaching, de mais assim, nossa, o Roberto é um guru, Gustavo não. Gente, é a felicidade que a gente vê constante no nosso dia a dia, tá? E o Gabriel também, ele tem uma história muito, muito legal, né? Que o Gabriel também, então, ele trabalhava já, né? Já trabalhava com essa parte de engenharia de software, fazia ali a faculdade de Brasília, mas o que, que ele sentia? Como que eu vou entrar no mercado? Eu não estou conseguindo entrar no mercado, vai demorar demais, eu vou ficar 4, 5 anos, vou ter que estagiar, vou ter que fazer aquilo. Só que ele estava com pressa. Né, ele tinha um grande desejo, né, que era uma coisa pessoal, que era visitar a namorada dele, e ele falou, cara, eu preciso arranjar um trabalho mais rápido. E aí, quando ele entrou aqui na Triple Ten, como ele já tinha, né, uma bagagem, e aqui a gente consegue acelerar essa etapa, porque aqui é muito prático, ele conseguiu um emprego em uma grande empresa muito rápido. Então, hoje, ele é analista de dados no Banco do Brasil. Né? Então, assim, gente, e ele tem um outro trabalho também, porque ele faz 2 trabalhos, mas eu esqueci o nome, é uma empresa, se eu não me engano, de fora do Brasil. Então, é muito do que ele traz. Ele fez um projeto ali no GitHub para cada tópico, né, que a gente tinha aqui na Triple. Quando abriu a vaga, ele mandou, porque mostrava tudo que eles queriam. Então, é o que o Gustavo trouxe. O mercado, ele olha para vocês, ele vai querer ver as soft skills que você tem e o resto a gente resolve dentro da Triple, porque a gente vai dar todas as competências técnicas que vocês vão precisar, tá? Aqui, né, são diversos alunos nossos no encontro que a gente teve em São Paulo, né? Então, assim, gente, espero ver o rostinho de vocês numa próxima foto que a gente tem aqui, tá? E trazendo um pouco para vocês, vocês falaram um pouco, né, de carreira. Roberto, eu fiz isso, Gustavo, sou dessa área, sou daquela. A gente tem um time que vai fazer a parte de carreira para vocês. Então, não é apenas uma pessoa, a gente trouxe a Raquel aqui como a nossa gerente de sucesso, mas o que, que vai acontecer? A gente tem diversas mentorias, diversas dinâmicas para também acelerar a carreira de vocês, mas também preparar vocês. Eu garanto que, se eu falar aqui, vou falar 90, mas eu ouso dizer que 100% de vocês não tiveram uma mentoria de carreira. A gente começa e vai lá e se joga no mercado. Poxa, eu não sei como é que eu vou fazer, como, para onde que eu me candidato, que site que eu procuro, aonde que estão essas vagas que nem vocês mesmos trouxeram. Pô, eu tenho que começar como júnior, eu começo como estagiário, é trabalho voluntário. O que que eu faço? A gente não sabe, mas a Triple Ten ela resolveu esse problema, tá? Então aqui a gente tem um time só para resolver isso, tá? E tranquilizando então um pouco vocês,
quanto que eu preciso investir, quanto que eu tenho que estudar. Aqui, gente, a gente traz uma média de todos os nossos alunos, tá? Então, analisando, né, todos esses mais de 5 mil alunos formados já, a gente entende que de 15 a 20 horas, né, por semana, ou seja, de 2 a 3 horas por dia, tá ótimo para você conciliar, né, os teus estudos, e 75% dos nossos alunos trabalham e estudam, gente. Então, é super possível para todos vocês que falam assim, hoje eu já trabalho, vocês conseguem se dedicar. Roberto, eu tenho um tempo mais livre, eu vou dedicar 3, 4, 5 horas. Ótimo. Quanto mais vocês se dedicarem, gente, mais fácil vai ser para vocês. É o que o Gustavo trouxe, eu trago o exemplo da academia, né, Gustavo? Pagar academia e não ir, não deixa a gente forte, né? O que vai deixar a gente forte é quantas vezes você vai na academia? Você vai 5, 6 vezes? Claro, tem o descanso do corpo, mas se você for na academia uma vez por semana, o resultado vai vir? Vai, mas talvez depois de um ano. Se você for 3 vezes por semana, talvez ali em 9 meses, mas essa é a ideia. Quanto mais você se dedicar, gente, o resultado vai vir mais rápido, tá? E aqui trazendo para vocês, né, um ponto que é muito legal, né? Esse aqui me pegou de surpresa, que é o quê? Para quem estiver aqui hoje, né? E é só para hoje, tá, gente? E estiver participando da nossa Masterclass, a gente vai ter um desconto que a Triple nunca trabalhou, que é de 20% para quem for fazer o nosso MBA. Então, assim, só de vocês estarem aqui, eu que já estou há quase 2 anos na Triple, nunca tinha visto isso. Pode procurar nos outros webinars, a gente nunca trouxe isso, porque achei uma surpresa maravilhosa e acho que nossos alunos aqui, futuros alunos, também vão adorar. A gente vai trabalhar com esse desconto, tá? E agora, trazer aqui de novo para ti, né, Gustavo? Você que encabeça esse nosso projeto, que está, né, à frente, queria que você pudesse falar um pouquinho também do nosso diploma. Boa, legal. Eu estou vendo que tem muita gente aqui que mora fora, né? Assim como eu passei bastante tempo, tenho muitos amigos morando fora, vários de vocês, né? Então, várias histórias, né? Já moro nos Estados Unidos, estou mudando para a Espanha, quero ir para a Europa, quero ter essa flexibilidade. E era muito legal, né? Nos cafés, assim, nessas viagens todas que eu fiz, você sempre viu vários brasileiros com esse perfil, né? E, no geral, trabalhavam com tecnologia, então era sempre muito legal. Cria-se uma comunidade, assim. E de pessoas de várias idades, né? O que era mais interessante também. Só que para isso acontecer, o que eu senti falta aqui no Brasil? Se você fizer um curso aqui no Brasil, que vai te ensinar um pouco dessas coisas que a gente falou, ele talvez seja conhecido por empresas brasileiras. Só que, do outro lado, se você fizer um curso lá fora, talvez ele seja conhecido só lá fora. Não existe no mercado um programa como esse, que ele é certificado pelo MEC aqui no Brasil. Então, ele tem validade como uma pós-graduação, como um MBA formal pelo MEC. E, ao mesmo tempo, ele tem uma validade internacional. Isso só é possível porque a gente fez parcerias com 2 universidades. A Sirius, aqui no Brasil, a Arizona State University, nos Estados Unidos. Então, a Triple Ten, ela consegue basicamente ter uma cobertura da validação do seu diploma internacionalmente. Aqui a gente está falando de um diploma de MBA, né? Então é uma pós-graduação, e que, além dessa parte de validade em todos os mercados, quando você fala de Triple Ten, você está falando de uma marca que ela já é conhecida internacionalmente, diferente de grandes universidades aqui, gente. E aí, sendo bem sincero, eu fiz USP, eu entrei em economia na USP, fiz minha graduação lá, vestibular difícil pra caramba, demorei para me formar. Depois eu fiz meu mestrado na USP também aqui na cidade universitária. E a USP é a melhor universidade da América Latina, mas nos Estados Unidos, gente, absolutamente ninguém conhecia, só brasileiro. Então, na prática, no meu currículo em si, se a pessoa conhecia, beleza, mas são poucos conheciam, mesmo sendo uma universidade muito boa. Então, o que a gente oferece aqui, que é único, é justamente essa validação nessas regiões todas, né, e um conhecimento, né, as pessoas vão conhecer, né, do que elas vão saber que está se tratando de uma formação internacional, por essência, né? Então, a gente também tem essa parceria com a AWS Academy, então você vai ganhar a certificação do programa, mas também certificação da AWS Academy quando você terminar. Então, é muito legal que você consegue ali não só aprender, ter os casos, mas também ter essas certificações com validade global. Isso é bem importante.
principalmente para quem está querendo trabalhar para fora, né? Aqui falando um pouco sobre essa formação da Arizona State University, que eu já comentei. Então, eles também é uma certificação que vocês vão ter acesso para quem finalizar esse curso aqui com a gente. Então, passa por essas etapas todas aqui. Então, o lado de business e empreendedorismo, que é uma área que eu particularmente dou aula em algumas universidades aqui no Brasil e fora disso, então eu gosto muito. Ou seja, ela está combinando uma formação técnica para você aprender a parte de dados, de programação e também a parte de negócios. Com essas duas coisas, galera, é superpoder. Com inteligência artificial, então, assim, vocês conseguem ter uma formação muito versátil para atuar em várias áreas, em várias carreiras e em vários países também. E a Sirius, que é a nossa parceira do Brasil. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma parceira lá fora, a gente tem uma parceira aqui no Brasil, que é quem garante essa certificação no MEC. Então, vai dar acesso à carteirinha de estudante, válida para poder ir lá no cinema, pagar desconto nos shows e tudo aquilo no Brasil. Então, como qualquer aluno de uma pós-graduação reconhecida pelo MEC, também nota máxima no MEC. Então, isso é muito importante, raríssimo no mercado. Vou passar bem rapidinho. Eu prometi que eu ia mostrar aqui o programa. São 18 módulos do curso. A gente vai mandar isso em detalhe para quem quiser, então pode mandar aqui no chat quem quiser ter acesso a isso. Tem uma versão mais estendida para vocês entenderem como vai ser esse programa. A maioria de cursos como esses, eles vão levar 2 anos, dependendo alguns até mais. A gente, como eu falei para vocês, a gente usou aquela estratégia do Pareto para realmente focar no que é o mais importante para você conseguir entrar na área. E aí depois, precisa fazer algum outro curso, quer aprender a aprofundar alguma outra coisa? A Triple Ten tem várias ofertas. Esse aqui é especificamente do nosso MBA, tá? Então, esse é o nosso MBA em Ciências de Dados e Inteligência Artificial, com a validade internacional e nacional pelo MEC, tá? Então, a gente vai passar por esses 18 módulos aqui. Mandem aqui no chat que a gente manda o link aqui para vocês. Então, vou passar agora para o Roberto explicar um pouquinho mais sobre como é que funciona esse nosso MBA. Maravilha, gente. Para quem, gostou, tá aqui até agora, preenche o link da oferta, tá, gente? Que a gente vai mandar então para vocês um material exclusivo, né? Aí no guia vocês vão ver tanto o conteúdo do MBA, formato de aulas, todos os diferenciais e certificações que a gente tem, né, aqui na Triple Ten. Mas é claro, para quem tiver uma oportunidade, tá com um tempo, terminando aqui o nosso webinar, a gente também vai disponibilizar as consultorias para vocês. Então, quem tiver um tempinho para seguir, fica aqui conosco, mas já pode ir preenchendo o link de oferta para a gente já mandar o material para vocês, tá bom? Continuando aqui para vocês conhecerem um pouco do nosso time, né? Então, assim, é claro que são diversos setores, como o Gustavo disse, ele fala com mais de 100 pessoas. Então, aqui a gente trouxe pequenos rostinhos, tá? Então, a gente tem alguns tutores, né? Um deles que a gente se destaca é o Bruno, né? O Bruno já participou diversas vezes com a gente aqui em webinars. É um cara sensacional, né? Ele vai ser um dos tutores aí para quem quer trabalhar com dados, né? E ele traz a história dele, né? Ele fala, ele começou com dados em 2017, né? Então, assim, é um cara que já está há mais de 8 anos no mercado, tem muita experiência, tá? Fora isso, a gente tem outros tutores, a gente tem revisores de código que vão ficar ali em tempo real também, ajudando vocês. A gente tem a gerente de turma, que é aquela pessoa que vai estar ali, poxa, Gustavo, mas a tua sprint começou. Cadê você? Cadê teu projeto? O que aconteceu? Você está precisando de uma ajuda? O que está acontecendo? A gente fica ali, não é só cobrando, tá, gente? É tentando entender os nossos alunos, entendendo o momento. Pô, né? Você está com alguma dificuldade? Então é realmente um suporte grande para vocês. A gente trouxe ali a foto da Raquel também, né? A nossa mentora de carreira, né? A nossa gerente. Então, também vou trazer para vocês, mas é quem vai auxiliar vocês na hora de construir currículo, se colocar no LinkedIn, fazer toda essa parte de busca de vagas, que é o que a gente fala, é a grande dificuldade que a gente tem hoje no mercado. Fora isso, suporte técnico, né? Então a gente também tem um suporte especializado ali na plataforma e os nossos instrutores também que vão estar ao lado de vocês para poder auxiliar. Aqui trazendo um pouco das carreiras, eu vou pegar um exemplo, Gustavo, que eu vi aqui da Jossandra, porque é muito legal, porque eu tenho um amigo que passou exatamente o que você está me trazendo, tá, Jossandra? Eu tenho um amigo pessoal que ele é veterinário, ele tem a minha idade, então tem 39 anos, né? E ele foi veterinário por muito tempo, por acho que 15 anos, 16 anos. E ele não se enquadrava. E aí um dia, eu não sei o porquê,
Ele falou assim, cara, eu vou me lançar em dados. Hoje eu entendo por quê, porque é um mercado sensacional e ele enxergou isso. Há 5 anos atrás ele enxergou isso. Não faz tanto tempo, foi no início da pandemia. E o que aconteceu? Ele começou a estudar dados, começou a ver essa área crescendo. E esse ano ele se despediu aqui de mim. Ele está morando agora em Portugal. Então, depois de 3 anos ali, mais ou menos, trabalhando na área, ele saiu aqui da minha cidade, está em Portugal com um salário. Assim, gente, não vou abrir, né, tadinho aqui, não vou falar do meu amigo, do Raoni, mas assim, um salário maravilhoso. E por quê? E é o que ele fala, poxa, Beto, quem dera se eu tivesse enxergado isso antes. Então, já trazendo, Jossandra, pelo o teu caso ali, eu olhei e lembrei, é super plausível. E é exatamente pelo que a gente falou. Porque ele tem, né, a faculdade de veterinária é extremamente difícil. Então, todos esses soft skills, todas essas habilidades que ele construiu ao longo do tempo ajudaram ele nessa transformação, tá? E a gente também vai ajudar vocês, né? Então a gente vai criar desde plano de desenvolvimento, parte de currículo, de portfólio. A gente vai trazer o GitHub, para quem não conhece, onde você vai expor os seus trabalhos, os seus portfólios, ou seja, todos os projetos que você realiza aqui dentro, tá? Eu trago um grande exemplo que sou eu mesmo. Eu fiz um MBA numa das maiores faculdades aqui do Brasil e foi sensacional, adorei, mas chegou na hora de trabalhar e agora? Ninguém me ajudava. Eu me formei, eu falei, tá, e agora? Como que eu exponho para o mercado que o Roberto agora tem uma nova capacitação, que o Roberto agora tem um MBA, que o Roberto investiu ali 2, 3 anos de estudo. E assim, gente, eu fui abandonado. Fui jogado às traças. E aí, graças a Deus, eu tive algumas pessoas que puderam me ajudar. No caso, foi um meu irmão, né? Foi um exemplo, foi de casa. Mas assim, é um grande diferencial. E na época, quando eu fui buscar essa assessoria de carreira, era algo em torno de 4 a 5 mil reais. Então foi algo que eu não tinha como pagar na época, eu estava ainda pagando o curso, né? E assim, eu senti muita, muita falta. Então, isso já está incorporado dentro do nosso escopo, exatamente porque a Triple Ten, ela enxergou esse mercado. Ela enxergou assim, poxa, a gente tem aqui um grande problema, que é o quê? Às vezes a gente tem um candidato muito bom, mas ele não sabe como se colocar no mercado, que é exatamente o que eu estou lendo aqui no nosso chat. Vários de vocês querendo saber como começa. Então, vocês vão poder contar conosco também, tá, gente? E agora, né, a grande parte que vocês estão curiosos e muitos de vocês estão aqui querendo saber, que é a parte de valores. Então, hoje, gente, e é realmente para hoje esse desconto que a gente está trazendo, que é de 20%. Então, hoje o nosso MBA ele está custando 12 vezes de R$ 2.535. Então, com essa oferta, a gente consegue trazer ele para vocês uma economia de R$ 6.900. Então, para quem gostou, gente, não perca essa oportunidade, porque realmente eu nunca vi isso aqui dentro da Triple Ten. Já falei, pode procurar ali, vocês não vão achar nada nunca parecido, tá? Então, assim, aproveitem essa grande oportunidade de mudar de vida e de dar esse novo pontapé para vocês, ou para alguns, de trazer essas novas competências e para que vocês possam alcançar o lugar que vocês tanto desejam, tá? E agora, né, trazendo, né, para vocês, aproveitem então para já fazer a consultoria agora. Então, a gente já vai disponibilizar para vocês o link. Então, quem quiser já pode clicar aqui e aí vocês já vão poder então conversar com os nossos consultores. Eu vou estar lá, Gustavo também, a gente vai poder bater papo com alguns de vocês para que a gente já possa tirar essas dúvidas e matricular vocês então para vocês já darem esse pontapé, tá? Então já podem clicar aqui na tela, já está aparecendo para vocês, tá? Então já quem já tiver disponível, tiver um tempo, já aproveitem, né? Não percam essa oportunidade que é muito legal. E para quem quiser também aqui, vocês já podem acessar então aqui na aba, tem ali a etapa ali folhetos, vocês já podem pegar então o seu diploma de participação, tá? Então, gente, quem quiser já pode ali acessar. E também agora, né, como a gente falou no final, tinha um presente exclusivo. Então, para todo mundo que agendar a consultoria, vocês vão ganhar então o Guia Iniciantes de Introdução a Python. Como o Gustavo disse, é a linguagem universal quando a gente fala dessa parte de dados e principalmente de IA. E então, assim, não, nem para falar, né, Gustavo, que é essencial. Eu acho que é mandatório, né? Não Sem existe dúvida. a gente falar de dados sem falar de Python, né? Sem dúvida. E até complementando, a gente quer. Tem um chat, tem várias mensagens incríveis, né? Eu vi ali a do Cláudio, eu acho, o nome do meu pai, inclusive, e falando sobre idade, né? E a gente tem um aluno, o André, que vai até ser uma matéria sobre ele também, ali, não sei exatamente a idade dele, mas certamente mais de 50, talvez até mais de 60 anos, que fez essa migração e está de mudança para a Espanha, inclusive. Em breve sai a matéria, a gente manda para vocês. Tem vários exemplos como esse da Tamara, né, que formada em análise e desenvolvimento de sistema,
está fazendo pós de ciência de dados, mas está perdido. Muito comum também. Por isso que no nosso programa, uma parte fundamental é essa de pegar na sua mão e te ajudar, vamos arrumar LinkedIn, vamos aplicar para quais vagas, como é que adapta o currículo, ser aquele parceiro, sabe? Quase como um personal trainer ali para tipo, vamos embora, não desiste. Porque o processo de procurar emprego, ele é desgastante. Né? Quem já passou por isso sabe, né? Ele é um processo que ele, às vezes, mexe com o nosso psicológico, então é importante ter um apoio, e a gente é especializado nesse apoio também. Então, isso já está incluso dentro desse programa. E então, para a gente conseguir conhecer melhor a história de cada um de vocês, nessa consultoria, vocês vão ter chance de falar com alguém do nosso time individualmente e contar um pouco. Né? Poxa, eu estou querendo, meu plano é mais ou menos esse, ó, você acha que encaixa? Esse programa do MBA, ele é voltado para pessoas que já têm algum diploma, qualquer diploma de graduação, tá? Pode ser tecnólogo, mas precisa ter algum diploma. Mas se não é o seu caso, nós temos vários outros cursos também para pessoas que ainda não têm uma formação de ensino superior e vão ter outros cursos possíveis. Então, até para a gente ver o que funciona, o que não funciona, dado o seu perfil, e conhecer mais a sua história, manda uma mensagem aqui, ou, na verdade, só clicar nesse botão de iniciar a consultoria, que alguém do nosso time aqui, talvez até um de nós dois aqui, vai bater esse papo com vocês. Tá bom? Maravilha. Você já, né, já antecipou, então obrigado, Gustavo, aí pelas palavras. Então é isso, gente. Já cliquem, já vamos participar da consultoria. E eu queria agradecer a todos vocês que participaram, todos vocês que estiveram aqui no site, que, disponibilizaram esse tempo, que estão querendo mudar de carreira. A gente fica muito feliz, gente. Eu acho que essa transformação, o Gustavo sentiu isso na pele desde de tudo, né, que você passou, né, Gustavo? Que educação é o que move, educação é o que vai transmutar a vida de cada um de vocês. A gente sabe, é a única certeza que a gente tem hoje, que é a educação muda a vida das pessoas. Tá, gente? Então, queria agradecer demais pela participação. Queria agradecer demais você, Gustavo, por estar aqui com a gente, por ter batido esse papo, trazido essa tua experiência que, para quem ainda não te conhece, né, eu acho que vale a pena depois entrar ali no teu LinkedIn, ver tudo, né, que você já trouxe, acho que todos os seus projetos, mas todas as suas competências também. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de te conhecer ao vivo, né? Pudemos ali jantar e foi maravilhoso. E muito obrigado, cara. Queria que você desse umas últimas palavrinhas aí para todo mundo que ficou conosco. Obrigado você, querido. É muito legal estar aqui. Espero em breve a gente fazer um evento como esse, pessoal, presencial, para a gente poder se abraçar, se conhecer, né? E em breve a gente deve fazer, então fiquem ligados aí nas nossas mensagens também. E ansioso para seguir essa conversa com todos vocês. Quem quiser me adicionar ali no LinkedIn é Gustavo Fuga, Fuga, e a gente pode bater um papo, mas já vamos seguir esse papo aqui na consultoria. Já tem várias pessoas prontinhas para conversar com vocês. Tá bom, gente? Obrigado, viu? Muito obrigado. Então, gente, quem quiser, então agora já pode seguir. A gente vai fechar a live aqui. Muito, muito obrigado. Um ótimo dia para quem estiver fora, uma ótima tarde já, né? Que sei que Portugal, Espanha, Irlanda já estamos ali, já mais na faixa ali de 5, 6 horas da tarde. Tá bom, gente? Brigadão. Tchau, tchau.